O Mundo Depois de Nós, sinopse completa, contém spoilers. O filme O Mundo Depois de Nós, Leave the World Behind, dirigido por Sam Ismail e baseado no livro de Rumaan Alam, é uma produção original da Netflix que mistura suspense psicológico e drama apocalíptico. A trama acompanha uma família que, em busca de descanso e reconexão, se depara com um cenário de caos iminente, tensões sociais e mistérios que desafiam a compreensão. Uma família em busca de paz. A história começa com Amanda Julia Roberts, uma executiva de publicidade bem-sucedida e visivelmente exausta, decidindo, de forma inesperada, levar sua família para uma casa isolada. Ela espera que o tempo afastado da agitação de Nova York permita à família reconectar-se. Amanda viaja com o marido, Clay, Ethan Hawke, um professor universitário de mídia que ganha menos do que ela, e seus 2 filhos adolescentes, Archie e Charlie Evans, de 15 anos, e Rose Farrah Mackenzie, de 13. Ao chegarem à casa, uma imponente mansão afastada da cidade, a família parece disposta a se adaptar ao ambiente rústico. No entanto, enquanto Amanda tenta abraçar a desconexão e valorizar os momentos simples, como passeios à praia, seus filhos sentem a ausência da internet e da tecnologia. Rose, em particular, está obcecada por terminar de assistir a série Friends, enquanto Archie demonstra indiferença e um desinteresse geral pela situação. Pequenos distúrbios e o primeiro contato. O sossego inicial é interrompido por eventos pequenos, mas perturbadores. A internet falha, os celulares perdem sinal e até mesmo a televisão para de funcionar. Enquanto a família tenta lidar com essas limitações tecnológicas, Amanda e Clay começam a perceber que algo maior está acontecendo. Embora ainda tentem racionalizar a situação, a tensão aumenta quando, no meio da noite, George, Mahershala Ali e Ruth Mihalehood batem à porta. Eles se apresentam como os proprietários da casa e pedem abrigo, alegando que um grande apagão atingiu a cidade de Nova York, deixando tudo em colapso. George, um homem refinado e articulado, explica que, devido à falta de energia e à crescente confusão na cidade, eles decidiram buscar refúgio em sua casa de campo. Amanda, naturalmente desconfiada, questiona a história do casal. Apesar da relutância inicial, Clay, mais receptivo, convence a esposa a deixá-los ficar, pelo menos por uma noite. George e Ruth se acomodam no porão, mas a presença deles intensifica a sensação de desconforto e paranoia. Eventos sobrenaturais e desconfiança. À medida que os dias passam, eventos inexplicáveis aumentam o clima de tensão. O som de explosões e um barulho agudo e ensurdecedor racham os vidros da casa, enquanto bandos de servos cercam a propriedade, criando um cenário surreal e ameaçador. Enquanto isso, George e Ruth parecem saber mais do que revelam, mas a desconfiança mútua entre as famílias impede que se estabeleça uma verdadeira cooperação. Exploração e descobertas perturbadoras. A busca por respostas leva Clay e George a explorarem os arredores. Clay dirige pela região, mas, sem GPS ou sinal de celular, acaba se perdendo. Ele encontra uma mulher em pânico, falando apenas espanhol, mas, incapaz de se comunicar, a abandona. No caminho, testemunha drones lançando panfletos com mensagens em outra língua. George, por sua vez, visita a casa de um vizinho e encontra um cenário desolador, pertences espalhados, sinais de invasão e um avião aparentemente caído na praia próxima. No entanto, ele decide não contar toda a verdade ao retornar, temendo aumentar ainda mais o pânico. Enquanto isso, Rose e Archie exploram os arredores da propriedade e descobrem uma cabana suspeita. Archie começa a apresentar sintomas misteriosos, como sangramento na boca e perda de dentes, o que aumenta o desespero da família. A escalada do caos. A situação se torna ainda mais desesperadora quando a família decide deixar a casa em busca de ajuda, mas acaba voltando devido a obstáculos intransponíveis, como carros elétricos hackeados bloqueando as estradas. George revela que em sua carreira como corretor financeiro, ouviu rumores de um colapso iminente, descrito como um plano em 3 etapas: isolamento, caos e guerra civil. Enquanto a paranoia toma conta, pequenos momentos de humanidade emergem. Clay tenta entender sua própria inutilidade em uma crise que não pode resolver com conhecimento acadêmico. O final ambíguo. O filme culmina em um desfecho abrupto. Rose, que havia desaparecido, chega em uma casa vizinha que possui um bunker completamente equipado, cheio de alimentos, suprimentos e uma coleção de DVDs, incluindo todas as temporadas de Friends. A garota finalmente consegue assistir ao último episódio da série, enquanto explosões e destruição são vistas ao longe. O final deixa várias perguntas em aberto. Quem ou o que está por trás do colapso?
É um ataque cibernético coordenado? Uma guerra? Uma invasão alienígena? Ou simplesmente o colapso natural de uma sociedade superdependente da tecnologia? O filme não oferece respostas, permitindo que o público reflita sobre as implicações e mensagens deixadas. O mundo depois de nós e a programação preditiva, quando o caos é planejado. O conceito de programação preditiva presente em discussões sobre mídia e controle social refere-se à forma como filmes, séries e outros conteúdos introduzem ideias específicas que moldam o comportamento coletivo diante de cenários extremos. O mundo depois de nós é um exemplo intrigante dessa teoria, ao explorar um colapso social gerado por um ataque cibernético que paralisa a infraestrutura moderna. No filme, vemos como a mídia pode sugerir, de forma sutil, padrões de comportamento que priorizam o isolamento e a desconfiança. As informações desencontradas, como os panfletos em diferentes idiomas lançados por drones, são um reflexo direto da desorientação planejada, criando um ambiente onde ninguém sabe quem é o verdadeiro inimigo. Essa confusão estimula a paranoia e desencoraja a cooperação, levando as pessoas a adotarem posturas individualistas e muitas vezes hostis. A trama também ilustra como as narrativas criadas por essas mensagens preditivas promovem a desunião. Ao invés de trabalhar juntos para enfrentar a crise, os personagens hesitam em confiar uns nos outros, mesmo quando é evidente que a união poderia salvar vidas. Essa é a essência da programação preditiva, incutir na audiência a ideia de que, quando o caos se instala, o comportamento mais lógico é desconfiar do próximo, alimentando a fragmentação social. Por trás dessa representação, o mundo depois de nós faz um alerta perturbador. Através do caos retratado, a obra sugere que ao aceitarmos sem questionar essas narrativas, podemos estar nos condicionando a um futuro onde a cooperação se torna uma exceção, não a regra. O filme, assim, não apenas entretém, mas também nos convida a refletir sobre como somos influenciados e preparados, inconscientemente, para agir em momentos de crise. A fragilidade da sociedade moderna em um mundo depois de nós. O filme O Mundo Depois de Nós traz à tona um tema perturbadoramente realista, como a sociedade moderna, com todo o seu conforto e dependência tecnológica, pode ser destruída por algo tão simples quanto um apagão. Ambientado em uma época de hiperconectividade, a obra revela o quão despreparados estamos para lidar com a ausência das ferramentas que moldam nossa rotina diária. A trama apresenta um colapso tecnológico causado por um ataque cibernético, mas o impacto não é apenas no nível físico, como a perda de energia ou comunicação. Ele expõe a verdadeira vulnerabilidade humana, nossa dependência quase completa da tecnologia para funcionar, socializar e até sobreviver. Quando o Wi-Fi desaparece, os telefones não têm sinal e os GPS param de funcionar, os personagens enfrentam não apenas a perda de conveniência, mas o colapso de toda a infraestrutura que sustenta suas vidas. O filme sugere que a fragilidade da sociedade moderna não está apenas na tecnologia, mas no quanto ela é integrada à nossa psique. A internet não é apenas um meio de comunicação, é um pilar central das relações humanas, do trabalho e do entretenimento. Quando retirado, tudo desmorona, revelando nossa total falta de resiliência. Ao mostrar o caos crescente que surge em meio ao colapso, o mundo depois de nós serve como um lembrete de que nossa civilização, embora avançada, repousa sobre alicerces incrivelmente frágeis. Ele desafia o público a refletir sobre a fragilidade da nossa rede global, nos convidando a questionar: estamos preparados para sobreviver sem ela? A resposta assustadora que o filme parece oferecer é um enfático não. O mundo depois de nós e a possibilidade de uma operação de bandeira falsa. Um dos aspectos mais intrigantes de O Mundo Depois de Nós é a incerteza em torno de quem é o verdadeiro inimigo. A trama sugere que os ataques cibernéticos e o caos subsequente poderiam ser parte de uma operação de bandeira falsa? Uma estratégia onde os responsáveis criam eventos violentos ou perturbadores para culpar um terceiro, manipulando a percepção pública em benefício próprio. No filme, drones lançam panfletos com mensagens em diferentes idiomas, enquanto rumores apontam para um suposto ataque coordenado por nações estrangeiras. Essa confusão proposital gera desinformação e paranoia, fragmentando ainda mais uma sociedade já em colapso. Contudo, quem garante que esses ataques são de fato externos? A narrativa levanta a possibilidade de que o caos pode ter sido orquestrado por forças internas, talvez até por elementos dentro do próprio governo. Operações de bandeira falsa, historicamente documentadas, servem para justificar agendas políticas ou militares.
No contexto do filme, isso poderia significar o uso do colapso tecnológico como pretexto para instaurar medidas autoritárias, como vigilância em massa ou leis de emergência que restringem liberdades individuais. A incerteza sobre a origem dos ataques força os personagens, e o público, a questionar: quem realmente ganha com esse caos? A ausência de respostas concretas é intencional e reflete o objetivo de tais operações: manter a população desorientada, dividida e incapaz de agir de forma coesa. O mundo depois de nós insinua que o inimigo não precisa ser externo para ser letal. Às vezes, ele está dentro do próprio sistema que deveria proteger. Essa perspectiva transforma o filme em um poderoso comentário sobre paranoia, manipulação e as fragilidades inerentes de uma sociedade moderna. Possíveis explicações para o final de Um Mundo Depois de Nós. O final de Um Mundo Depois de Nós é enigmático e propositalmente aberto, deixando o espectador com mais perguntas do que respostas. O filme termina com Rose, a filha caçula, encontrando refúgio em um bunker subterrâneo onde finalmente consegue assistir ao último episódio de Friends. Enquanto isso, os eventos apocalípticos que transformaram o mundo em um caos absoluto continuam sem solução ou explicação definitiva. Mas o que podemos interpretar desse desfecho? Uma das interpretações mais óbvias é que o filme trata da fragilidade da sociedade moderna e como a humanidade está despreparada para sobreviver sem suas ferramentas tecnológicas. Rose assistindo a Friends em um DVD antigo pode simbolizar um retorno ao básico em um mundo onde a conexão digital se perdeu. Isso sugere que, apesar do colapso global, pequenas ações e momentos de conforto pessoal ainda são possíveis, mesmo que precários. É uma metáfora para a resiliência humana em tempos de adversidade. Outra possibilidade é que o filme intencionalmente mantém um mistério sobre a origem dos eventos para reforçar o tema de desinformação. O caos é alimentado por uma série de ataques cibernéticos, mensagens contraditórias e paranoia, mas nunca sabemos quem é o responsável. Isso pode representar como a verdade é frequentemente distorcida em momentos de crise, deixando a população confusa e incapaz de reagir de forma coesa. Assim, o final aberto não é uma falha, mas uma escolha narrativa para ilustrar que, em situações extremas, nem sempre há clareza ou respostas definitivas. Há também a interpretação de que o final é um comentário sobre a incapacidade humana de lidar com mudanças abruptas. Enquanto Rose encontra um certo alívio assistindo a sua série favorita, isso pode ser visto como uma crítica à nossa dependência de distrações para ignorar problemas maiores. O bunker, cheio de comida e DVDs, oferece uma solução temporária, mas não responde à questão central: como reconstruir a vida em um mundo destruído? Por fim, o filme pode estar sugerindo que o verdadeiro fim não é um evento explosivo ou dramático, mas sim uma sucessão de pequenas desconexões que levam a humanidade à obsolescência. No final, o mundo depois de nós nos força a encarar nossas próprias vulnerabilidades e a refletir sobre como reagiríamos diante de um colapso tão absoluto e sem explicações. Reflexões e mensagens. O Mundo Depois de Nós é uma obra que vai além do suspense apocalíptico. É um comentário sobre a fragilidade de nossa sociedade moderna, a dependência da tecnologia e as divisões sociais que emergem em tempos de crise. Também é uma crítica ao individualismo e à incapacidade das pessoas de se unirem diante de adversidades globais. A abordagem minimalista do diretor Sam Ismail pode não agradar a todos, mas oferece uma experiência única e provocativa, desafiando o público a olhar além do óbvio e refletir sobre as questões mais profundas que o filme levanta. Com sua narrativa inquietante, O Mundo Depois de Nós se estabelece como um filme que divide opiniões, mas que dificilmente passa despercebido. Seja pelo clima de tensão, pelas atuações marcantes ou pelas reflexões que provoca, é uma obra que merece ser discutida e analisada.